galera, tudo bem? Rodolfo Marques do Vamos para a Bolsa aqui, e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre como se proteger de eventuais crises globais, porque nós estamos vendo um cenário com confrontos entre Rússia e Ucrânia e é muito importante que você, como investidor, saiba o que pode acontecer nos mercados, porque em meio à incerteza, os mercados tendem a ficar mais instáveis e tem classes de ativos que podem se beneficiar de cenários como esse de caos. E é importante que você, como investidor, saiba quais são essas classes para que você possa proteger e defender o seu patrimônio em meio a esses movimentos que estão acontecendo. Então, confere esse vídeo até o final. Bom, se é a primeira vez aqui no canal Trademap, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like, porque toda semana tem muito conteúdo de valor por aqui. E bom, se você ainda não me conhece, eu sou Rodolfo Marques, sou especialista em investimentos com a certificação CEA e toda semana estou por aqui no canal Trademap para falar sobre o mercado como um todo, opções aqui no Brasil, opções lá fora, e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Então, se curte meu conteúdo, já aproveita para deixar um like aqui nesse vídeo, beleza? Então, galera, vamos lá. Quero mostrar aqui para vocês, principalmente, classes de ativos que tendem a passar melhor por esse cenário de crise que nós estamos vendo aí no mundo, né? São tensões maiores como está acontecendo aí entre a Rússia e a Ucrânia, todo esse cenário em que o mercado não sabe o que vai acontecer, se esses confrontos vão terminar ali ou se a Rússia vai querer eventualmente atacar outros países e expandir essa guerra não só para algo localizado, mas quiçá expandir, faz com que os investidores fiquem mais receosos e é natural que nesse movimento de maior receio eles tendem a deixar os ativos de risco um pouco de lado, ou seja, vender um pouco mais de ações ou aqueles outros tipos de ativos que eles apostavam muito no crescimento econômico, porque quando nós pensamos em cenários como esse, como está rolando ali na Rússia e na Ucrânia, nós podemos ter impactos no mundo como um todo. Então, só para ter noção, Rússia e Ucrânia juntos, eles exportam mais de 1/3 de todo o trigo utilizado no mundo todo. Isso pode impactar bastante, porque se eles estão ali concentrados nessa grande questão do confronto, se a Rússia não pode utilizar o espaço aéreo, por exemplo, do Reino Unido e tudo mais, muito do trigo que é utilizado no mundo todo pode não vir. E aí, por consequência, o preço do trigo vai aumentar. E aí, quando nós temos empresas como M. Dias Branco, que é uma empresa que é líder aqui no Brasil na produção de biscoitos e massas, ela pode se prejudicar com tudo isso, porque o preço do trigo tende a aumentar no mundo como um todo, porque a demanda ela tende a permanecer, mas a oferta, por consequência desses conflitos, vai diminuir. E aí, nós temos um preço de produção maior e se aumentar muito, ela vai ter que repassar isso para o consumidor e vai ficar mais complicado para ela vender os seus produtos. Então, é algo aí para se atentar, porque em cenários como esse de conflitos, tem ativos que vão se beneficiar, como o dólar, que eu vou mostrar aqui para vocês, mas tem ativos, né, algumas ações em específico, ativos de riscos, que eles podem ter um cenário mais complicado. Tá? E aí, indo da ótica, né, de como se proteger nesse cenário, nesse contexto, nós temos aqui o dólar. Tá? Então, olha só. Quando nós pegamos o dólar aqui pela tela de mercado do Trademap, dá para ver que o dólar estava caindo bem, né? Nós começamos o ano aqui de 2022 com o dólar perto da casa dos 5,70 e aí nós vemos o dólar parando muito perto ali dos R$ 5. E aí quando começou esse conflito todo, né, houve de fato a invasão na Rússia, a invasão da Rússia na Ucrânia, nós tivemos aí um grande aumento do preço do dólar, né? Ele saiu da casa dos 5 e foi para os 5,15 ali, então, poxa, 3% em menos de 2 dias, justamente porque quando há esse período de incerteza, né, algum tipo de incerteza no mundo, os investidores eles tendem a procurar pelo dólar, que é a moeda que é mais utilizada hoje no mundo, porque mais de 60% das reservas mundiais estão em dólar, e aí nós vimos essa apreciação da moeda. Então, se você quer se proteger de eventuais crises globais, é importante que você esteja em uma moeda forte. E uma moeda forte, ela é quando ela é aceita em muitos países, né? Quando você vai e pega o real que você ganha aqui no Brasil e for eventualmente para um outro país, como Estados Unidos, por exemplo, como a Europa, é muito difícil que as pessoas aceitem diretamente o seu real. Geralmente você vai ter que migrar para alguma moeda de lá.
Só que mesmo o dólar, por exemplo, ele é muito aceito nos Estados Unidos, mas se você for para a Europa, eventualmente você vai conseguir utilizá-lo. Se você vai para a Ásia, você eventualmente vai conseguir utilizá-lo, porque o dólar ele é amplamente aceito no mundo todo, né? Costumam dizer que o mundo ele é verde justamente por conta do dólar. Então, um dos pontos importantes para você como investidor é pensar nesses cenários de crise é ter exposição a dólar, tá? Por isso que é importante você diversificar, tá? Um outro ativo também que conseguiu, de certa forma, andar mais, né? Sempre que nós temos cenários de estresse e afins, os investidores tendem a olhar é para o ouro, né? Então, nós temos aqui na Bolsa Brasileira o ETF Gold 11, que ele estava cotado ali perto da casa dos 10,20, a cota, e ele chegou a alcançar 10,80 ali, logo quando houve a invasão na Ucrânia, né? Então, poxa, ele chegou a subir mais de 5%, porque o ouro, historicamente, é um ativo de reserva de valor. E se os investidores eles estão querendo tirar risco da carteira deles e estão querendo ter uma maior proteção, eles tendem também a procurar pelo ouro, que historicamente é uma grande reserva de valor. Tá? E por fim, aqui para vocês, algo que me chamou muito a atenção é justamente a questão das criptomoedas, principalmente ali o Bitcoin e Ethereum. Tá? Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, o Bitcoin, ele chegou a dar uma caída. Ele estava caindo mais e aí quando vieram os confrontos ele até chegou a subir bem porque como nós vimos aí o cenário de que, poxa, a Ucrânia estava com problemas ali com a sua moeda e tudo mais, justamente limitando os saques e afins, muitos moradores da região abriram contas ali em corretoras para conseguir transacionar em criptomoedas, porque você compra e recebe do mundo todo. O próprio governo ucraniano colocou endereços de carteiras de Bitcoin, Ethereum e USDC na sua conta oficial do Twitter, para quem quiser ajudá-los, e nesse sentido dá para ver uma maior utilização do mercado cripto. Então, se tivermos problemas em países com as suas moedas, quando você pensa nas criptomoedas, que elas são globais, e você não depende de um só país, porque onde tem uma fonte de mineração você consegue ter as criptomoedas funcionando, você tem algo que é global. Então, por mais que, por exemplo, China proíba a mineração de criptomoedas, isso não impede que as criptomoedas sejam presentes em todos os outros países aí. E o próprio governo ucraniano está recebendo doações do mundo como um todo em criptomoedas, mostrando de fato esse valor que tem nas criptomoedas, essa maior utilização. E pensa, né? O próprio governo ucraniano ele limitou saques das pessoas que tinham ali os seus recursos em banco e limitou o saque, por exemplo, a $3.000 por pessoa. Quando você tem criptomoeda, você não tem uma instituição que centraliza isso e controla a quantidade que você pode ou não sacar de recursos. Se você tem ali as chaves privadas para acessar a sua criptomoeda, você consegue mandar isso para uma outra pessoa, sair do país com todos os seus recursos ali. Então, isso tem mostrado a importância das criptomoedas nesse cenário, nesse contexto. E também aqui nós vemos que ter um pedaço em criptomoedas em um contexto como esse, no sentido de poder ser uma reserva que você consegue acessar, mesmo se está um caos instaurado, que aconteceu ali, está acontecendo com a Ucrânia, é bem interessante. Tá? Então aqui nós falamos de dólar, nós falamos de ouro e nós falamos aqui do ouro digital, que é o próprio Bitcoin e criptomoedas como um todo. Tá? E além disso, tem um ponto importante que vale aqui ressaltar, que são as empresas atreladas a commodities. Né? Então, a Petrobras como um todo, ela conseguiu saltar bem, porque o preço do petróleo, com todos esses temores que aconteceram aí com essa invasão, ele deu uma saltada bem boa. E aquela grande questão, se nós temos um cenário em que países estão em guerras e eles, eventualmente, mandam commodities para o mundo como um todo, essas commodities elas tendem a ficar mais escassas e o seu valor ele tende a apreciar. Então, principalmente combustíveis, aí, né? Essa questão de commodity energética atrelada a combustível, como a Petrobras está ali muito relacionada, se beneficia, porque ela tem um custo de extração mais baixo do petróleo como um todo e o preço do petróleo, poxa, passou dos $100, então ela consegue se beneficiar nesse cenário também. Quero saber de você, como que você se protege aí em meio a eventuais crises que podem acontecer? Você tem ativos dolarizados, você investe em empresas de commodity, você tem Bitcoin, você tem ouro? Comenta aqui, por favor. Se curtiu esse conteúdo, deixa aqui o seu like, porque toda semana vai ter muito conteúdo de valor aqui para você. Tamo junto.